Buenos dias, chicos. Olá, que tal? Todos bem? Espero que sim, esteja todo mundo bem aí. Vamos dar início aqui a mais uma aulinha de espanhol, né? Eu queria esclarecer aqui, antes de mais nada, porque nós estávamos trabalhando sobre as tecnologias, certo? Sobre as TICs, as tecnologias inseridas na sala de aula, na aprendizagem aí da língua espanhola, certo? E o que era para a gente estar fazendo hoje? Hoje iniciaria as apresentações de vocês, né? Em sala de aula, com as minis aulas. Eu separei vocês em grupos, não foi isso? E hoje a gente ia começar essa apresentação dessa mini aula de vocês. Só que o que acontece? No planejamento, né, quando eu fiz, eu não me toquei aos dias das provas. Eu não me toquei que vocês teriam que fazer prova, né? Que nessa data vocês estariam em sala de aula fazendo prova. Então foi necessário, a Patrícia pediu para que a gente gravasse as aulas, porque vocês, o pessoal que está assistindo a aula aqui do presencial, nesse momento vai estar fazendo prova. Então vocês vão assistir a aula no período em que vocês não estarão aqui fazendo as provas, né? Então ficou meio impossível de vocês apresentarem o trabalho para mim, tendo em vista que vocês vão ter que simplesmente assistir a aula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar um pouquinho para frente, que é para quando a gente vai ver um pouco da gramática dentro das tecnologias aí da informação. Mais precisamente vamos trabalhar os adjetivos. E depois o que acontece? Quando terminar o período das provas, a gente vai voltar até as aulas presenciais, aí a gente retoma e vocês fazem as apresentações. Tá ok? O mesmo recadinho vale para o pessoal que está em casa, né? Quem está assistindo a aula online vai gravar um vídeo a respeito de qual tecnologia, né? Escolher uma tecnologia e gravar um mini vídeo com uma mini aula e me enviar, tá bom? Pessoal que está aí no online, depois me procurar lá no grupo de vocês, se tiver ficado alguma dúvida, né? Eu expliquei na aula passada que eu gravei sobre esse trabalhinho, tá bom? Vai valer aí uma nota 100, vocês têm que ter nota de participação, e a nota de participação de vocês vai ser a apresentação do trabalho online, tá? Gravar o vídeo, escolher uma tecnologia e explicar o porquê que essa tecnologia pode ser usada dentro da sala de aula, como foco aí na aprendizagem de língua castelhana. Vale? Então vamos lá. Para a nossa aulinha de hoje, a gente vai retomar o conteúdo, porque a gente vai finalizar as TDICs, a tecnologia da informação. Vou fazer um apanhado com vocês aí geral sobre qual que era o intuito em se aprender sobre esse assunto. E depois a gente vai introduzir o conteúdo gramatical aí sobre adjetivos dentro da língua castelhana. Vale? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é finalizar o conteúdo, né? E introduzir a gramática aí dos adjetivos. Acho que ficou bem claro, né? Coloquei um videozinho aqui para a gente fazer o nosso momentozinho de acolhimento. Para você que está em casa, escolhi uma música aí do Alejandro Sanz, juntamente com a Ivete Sangalo, justamente porque na letra da música vai conter vários adjetivos, né? Então o intuito já é que você escute a música, já preparando o seu cérebro para logo mais lá na frente a gente ver a parte gramatical, tá bom? Eu não vou passar aqui para vocês que estão em aula online, porque geralmente não funciona, né? Eu dou play no vídeo, só eu que assisto o vídeo, vocês não assistem vídeo. Eu já gravei algumas aulas contendo essa mesma gafe, então não farei isso novamente. Então eu coloquei aqui em cima o endereço do YouTube, para você da sua própria casa poder acessar, tá bom? Então, copiou o endereço ou clica aqui em cima, que a página vai te direcionar diretamente para lá. Tá ok? Então vamos lá. Adiante. Então vamos lá. Para a gente começar a nossa aulinha, uma tempestade de ideias, né? Eu queria levantar aqui alguns questionamentos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de propor aí um breve exercício.
Certos ojos, ou seja, fecha teus olhinhos aí por um momento, ok? Certos ojos. E pense no que vem à sua mente quando você pensa na palavra tecnologia. O que vem aí na sua cabecinha? Bom, quando eu penso em tecnologia, assim, a priori, né? Ao meu ver, a primeira coisa que a gente vai pensar é num computador, num tablet. É ou não é? Eu tenho certeza que você pensou assim como eu, né? E o autor nos fala que quando ele faz essa pergunta às pessoas, geralmente as respostas é computador, celular, tablet. Quase nunca as pessoas pensam cadeira, lâmpada, caneta, né? Mas tudo isso é englobado e pode ser considerado como uma tecnologia, né? A cadeira, até antes dela existir, ela não era, ou seja, não existia, né? Quando a cadeira surge, ela surge como uma tecnologia. Uma tecnologia para o quê? Nos auxiliar. Auxiliar o quê? Eu estou sentado aqui dando aula para vocês, né? É uma tecnologia. É uma comodidade que eu tenho que me permite estar sentada e fazer a utilização das mãos sem problemas. Certo? Então, para a gente finalizar o nosso assunto sobre tecnologias, a gente vai aprender aqui sobre o significado da palavra, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o que é a origem da palavra tecnologia em si, tá? Origen de la palabra. La palabra tecnología proviene del griego antiguo y debe dividirse en dos partes. Tecne, que se puede definir como arte, técnica o ofício. Y logia, que proviene de logos, que significa razón o estudo de algo. Como el sufixo logia também pode entender-se como ciência. La palabra também significa el estudo del acto de transformar. La tecnologia também pode entender-se como el conhecimento técnico acumulado, la capacidade ou el arte necessária para investigar, produzir, refinar, reutilizar técnicas, ferramentas e utensílios. Vale? Então, a origem da palavra aí, né, vem do grego antigo e ela deve ser separada em duas partes. Tecne, que a gente pode definir como arte ou técnica, né? E logia, que vem de logos, que significa razão. Então, é a técnica da razão, né? Ou a técnica, a ciência da razão, vamos dizer assim. E tecnologia pode também ser entendida como conhecimento técnico acumulado. É a capacidade ou arte necessária para projetar, investigar, produzir, refinar, reutilizar, empregar o quê? Técnicas, artefatos, ferramentas e utensílios. Tá bom? Então, é um termo muito abrangente aí. Bastos já nos dizia, né? Que é um conjunto de técnicas, de processos, de métodos, de meios e instrumentos de um ou de mais domínios de atividades, né, humana. É uma prática, né, uma aplicação da prática do conhecimento científico em diversas áreas e setores da sociedade. Por exemplo, para construir qualquer coisa, seja uma lâmpada, uma cadeira, um computador ou um prédio, é preciso haver pesquisa, planejamento e criação do produto, gerando assim todo o que? O serviço. E a todo esse processo nós chamamos de tecnologia, tá bom? Então, por isso eu solicitei vocês para o quê? Para a criação desse produto, que seria o quê? Vocês fazerem a escolha de um produto, na verdade, que já existe, para você escolher uma tecnologia já existente, para o quê? Para vocês poderem ministrar uma mini aula, tá ok? Repetiu? E onde que é que entra, né, aí a tecnologia educacional? O campo de estudo que se preocupa em investigar a teoria e a prática dos recursos tecnológicos na prática educativa, né, da tecnologia educacional. A proposta dessa área de estudo é aplicar conceitos e técnicas para que aconteça o quê? Uma transformação na nossa educação, né? Vocês notaram que depois que vocês voltaram da aula, né, para casa, saiu da pandemia e voltaram até a aula presencial, a gente já está inserindo essas novas tecnologias dentro da sala de aula. Todos os professores têm trabalhado com computadores, com os notebooks, com os
da televisão e com o uso das plataformas aí, o YouTube, né, e todas as outras, as quais a gente pode estar usufruindo. O conceito de tecnologia da educação, ele pode ser definido como um conjunto de procedimentos que tem um único objetivo, que é o quê? Colaborar com o processo de ensino, com o processo de aprendizagem. É para auxiliar o aluno a aprender, né? Cada vez de forma mais o quê? Mais avançada, mais concreta e mais o quê? Direta, dinâmica, né? Cabe lembrar que a gente já utiliza diversas tecnologias educacionais, né? Sempre utilizamos, né? O livro didático era a nossa tecnologia. Agora a nossa tecnologia é o quê? O notebook, tá bom? Então, só para ficar claro aí, para a gente fechar esse assunto sobre as TDICs, que são as tecnologias, né? Dentro da educação aí. E nós vamos partir agora para a parte da gramática. Nós vamos aprender aí um pouquinho. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão, né? Porque a gente já aprendeu sobre adjetivos lá nos anos anteriores. Em língua portuguesa também, eu acho que é uma matéria que está inserida, né? Dentro do linguajar português. Então, nós vamos agora para adjetivos em espanhol, que hablamos los adjetivos. Os adjetivos em espanhol são palavras que variam e que têm a função de quê? Qualificar o substantivo, modificando à medida que indica sua qualidade ou seu estado. Assim, os adjetivos eles surgem antes ou depois dos substantivos. E eles vão servir para quê? Para ressaltar suas características de acordo com eles. Por isso, eles vão sofrer, em alguns casos, alteração de gênero, masculino e feminino. Pode ocorrer também alteração de número, porque pode ser singular e pode ser plural. E pode também ocorrer aí alteração de grau, porque pode ser que eu diga o adjetivo no aumentativo ou no diminutivo, tá bom? Em latim, a palavra adjetivos, ou seja, adjetivos, significa adicionado, significa somado àquele substantivo ou àquele nome, tá bom? Então, desculpa, o adjetivo vai significar algo que eu adiciono, ou seja, uma característica que eu adiciono àquele objeto ou àquela pessoa, para ser mais corretamente falando, ao substantivo. Vale? Então, temos gêneros de los adjetivos. Em espanhol, há dois gêneros, o feminino e o masculino. Feminino e masculino. Assim como acontece na língua portuguesa. O adjetivo masculino, geralmente, ele é terminado em o ou é. Gravem bem essa diquinha, que seria a diquinha de prova. Olha, como que eu vou saber a diferença entre o adjetivo masculino e o feminino? O masculino vai sempre terminar em o e é. E para alterar um adjetivo masculino para o gênero feminino, geralmente a gente vai substituir por o ou por a, tá bom? Exemplo, amado, amada. Lucas era amado por Luciana, Luciana era amada por Lucas, né? Chico, tica. El tico estava aburrido, la tica estava aborrida, ou seja, o menino estava chateado, a menina estava chateada. Qual que vai ser o adjetivo aqui? El tico estava aborrido, aborrido, chateado em castelhano. E la tica estava aburrida, que me aburro muito. Certo? E mais um exemplozinho, maestro para o feminino, maestra. Tá dando para entender, para compreender direitinho? Ficou claro? Qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a professora lá pelo telefone celular. Professora, eu não entendi bem, que eu gravo um áudio para você compreender da melhor maneira possível, tá bem? Depois a gente tem o quê? Número dos adjetivos. De maneira geral, aí, os adjetivos, o que eles fazem? Eles concordam com o substantivo, né? E vai concordar em número e grau. Singular e plural. E para fazer essa concordância, a gente vai sempre fazer o acréscimo de qual letra? Da letra S, tá bom? Vamos a alguns exemplos aí.
La casa es antigua. Ou seja, a frase está no singular. Se eu quiser que a frase vá para o plural, eu vou fazer acréscimo o quê? Da letra S. Las casas son antiguas. Que vai para o plural, certo? A casa é antiga, ou as casas são antigas. Então, qual que é o adjetivo aqui que a gente acrescentou? A palavra antiga, né? Porque eu não estou falando da casa, eu estou adjetivando a casa. Ou seja, eu estou somando uma palavrinha à casa. Outro exemplo, el coche es nuevo. El coche es nuevo, tá ok? No singular. Se eu quero pro plural, los coches son nuevos. Coches em castelhano é o quê? Carros, né? Então, los coches son nuevos. Os carros são novos. Entretanto, há dois casos particulares aí, em que se substitui o O e Z pelo ses. Exemplo, yo soy muy feliz. Eu sou feliz, que é singular. Agora, se eu quiser que vá para o plural, nós outros somos felizes. Nós outros somos felizes. E eu sou feliz. Pero nós outros, ou seja, nós somos felizes, que está no plural. Então, o plural de nós, em castelhano, nós outros. La medida foi eficaz. Tá ok? Singular. O que eu posso colocar no plural? Las medidas fueron eficaces. Tá bom? Então, a gente vai ter esse único caso particular aí em que a gente vai trocar o Z pelo ses. Tá bom? Ficou claro, galera? Deu para entender? Tranquilinho? Espero que sim. Depois a gente tem mais uma regrinha. Os adjetivos aí de personalidades. Aliás, regra não, a gente tem aí alguns exemplos, né? Ou seja, os adjetivos que a gente pode adequar aí às pessoas, né? Que podem indicar aí o caráter das pessoas, tá bom? Exemplo, aburrido, que significa estar entediado, chateado, tô sem nada para fazer, então eu fico aburrido. Os espanhóis usam muito essa palavra, muito. Que se quedam assim, sempre, com las caritas de apuro, e tu perguntas, ¿qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chica? Es que estou muito aburrido. As crianças, quando não estão brincando, jogando, né? Elas sempre se quedam assim, com os bracitos e, pero, ¿qué te pasa, chico? Que me aburro, não hace nada, não há nada para fazer, então se quedam aburridos. Deu para entender? Depois, alegre, que não vai mudar, vai ser como no português mesmo. Gentil, mesma coisa. Cruel, educado, cortês, só vai mudar aí a nomenclatura na maneira de escrever, que na gramática. Sensible, que em português sensível, e em castelhano sensible. A mim me gusta muito essa palavra, sensible. Depois, tranquilo, que significa tranquilo, a gente vai mudar só a pronúncia, né? Em português a gente fala tranquilo, tô tranquilão, tô tranquilo. Em castelhano, tranquilo, tranquilo. Vanidoso, vaidoso. Noble, nobre. Perezoso, preguiçoso. Perezoso. És um menino muito perezoso. Ou seja, você é um menino muito preguiçoso. Quem é preguiçoso? Show, vamos espantar a preguiça, né? Misericórdia. Essa é uma qualidade muito ruim, um adjetivo muito ruim. E temos os adjetivos possessivos, que eles vão o quê? Indicar posse de algo, ou seja, eles vão expressar a propriedade de algo. Exemplo, mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestras. Tá ok? E para a gente finalizar a nossa aulinha, nós vamos aqui para o quê? Para a prática dos exercícios, tá bom? Então, eu coloquei lá 2 exercícios, onde vocês vão fazer o quê? A leitura e a interpretação textual. Posso fazer a leitura e a interpretação textual, você vai o quê? Marcar qual a resposta certa, tá bom? Então, temos aí 5 horas de pura adrenalina. Tour em bicicletas pela rua a Yungas.
Se você é um ciclista amante da aventura e dos desafios, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler e vão responder a questão, tá bom? Que na realidade a gente vai fazer aqui em sala de aula mesmo, tá? Então vou dar um tempinho aí, meio que para vocês dar uma pausa no videozinho, façam a leitura do texto para a gente poder responder qual a resposta verdadeira. Se usted es un ciclista amante de la aventura y de los desafíos, el camino de la muerte pode ser uma buena opção durante sua estadia em Bolívia. La antiga ruta Aizunga, al noroeste de la ciudad de La Paz, se ha convertido desde hace uns anos em um atrativo muito popular para quem busca experiências llenas de adrenalina. Se concuenta aqueles que han vivido em carne própria. El tour vale cada centavo. É um pouco aterrorizante, pero incrível. Que é lo que hace tanto popular al camino de la muerte. Não importa quantas vezes lo perguntamos, parece impossível encontrar uma resposta precisa. Talvez sean as combinações de diferentes factores lo que atrai a los visitantes. Esta ruta, sin embargo, é famosa muito antes de las empresas de turismo oferecerem en los tours de las excursões em bicicletas. É um caminho de terra que tem 3 metros de ancho e borda precipício de 300 metros de profundidade. Eram frequentes os deslumbres e os autobuses desbarrancados, sobretudo na época de chuva, em meados de 1995. Judas foi denominado como o caminho mais perigoso do mundo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero não é só o peligro lo que atrai a los visitantes. As características geográficas de la zona formam um impressionante paisaje de precipícios, rios e cascatas que se combinam com uma exuberante vegetação. Por supuesto, mais de uma pessoa disse que vale a pena detener-se em el recorrido e desfrutar de la vista. Então, a pergunta é: señale la sequência donde todas as palavras são adjetivos según el texto. Frecuciones, poco, buena e mucho. Não, frequentes, né? Frequentes. Não, frequentes não é. Recorrido, famosa, peligroso, impressionante. Impressionante, peligroso, famosa, sim. Recorrido não é adjetivo. Letra C. Própria, precisa, diferente, mas. Não é. Letra D. Exuberante, buena, antiga, popular. Isso. Letra D. É aí a respostinha certa. É a frase que vai trazer pra gente somente adjetivos, tá? E fica aí mais um exercício pra gente estar resolvendo. Vamos lá. La fama, la glória. Desde há 7 anos, quando me invitavam a andar na charla, a uma conferência, dificilmente me puedo privar de pronunciar uma palavra, imortalidade, lo que provoca ciertas sorrisas entre o público, como se pensassem, pero de que vai este niño, este senhorito? Me dá exatamente igual. Não consigo uma pessoa que pinte, haga cine ou escriba que não deixe pendurar mais allá de lo que ele é. Então, a gente tem os pronomes adjetivos usados nas lacunas. Tal, sorrisa, que ele provoca ninho, tal, em público, tal, obedece a la seguinte sequência. Então, era para você ver aqui qual dos pronomes possessivos aí vai encaixar melhor nas lacunas, ou seja, no complete aí. Então, o que a gente tem? Vai ficar suyas? Não. Sus sorrisas, lo que provoca. Niño, este e público. Alguno obedece à seguinte sequência. Então,
marquem aí, letrinha E, tá bom? É só um exercício mesmo de prática, eu não preciso copiar no caderno, tá bom? Não tem PDF lá no GPA para vocês terem que fazer atividades, tendo em vista que vocês fizeram prova na escola já, tá bom? Então era só acompanhar a mesma aula. A gente começou a introduzir sobre os adjetivos e na aulinha que vem a gente retoma o quê? As apresentações dos trabalhos aí direcionados às TDICs, ou seja, as tecnologias da educação, tá bom? No uso aí da aprendizagem de língua castelhana. Eu tô doida para ver vocês, para encontrar vocês, pra gente poder fazer isso de perto, tá bom? Sinal bateu. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Bye, bye.